Muito bem, que alegria é a gente poder estar mais uma vez aproveitando desse momento tão especial, onde a gente, com muita fé no Senhor, a gente abre aqui esse momento de meditação, de estudo da palavra e também dando sequência a uma série maravilhosa que nós estamos aqui desenvolvendo, estamos construindo essa ideia cristocêntrica, né, que nós aprendemos através de Jesus, que faz parte do discipulado orgânico que nós viemos meditando, conhecendo juntos. E é com muita alegria que eu quero enviar saudações a você que nos acompanha já na Taron FM. Bons momentos aqui de louvor, de mensagens, de participações. Mas agora estamos aqui então chegando nesse momento que para mim é muito especial, onde nós aprofundamos um pouco mais para aprender aqui à luz da Bíblia. E conforme nós finalizamos no último episódio, à luz da vida de Jesus, né? À luz de Cristo. No último episódio falamos um pouco das dúvidas que surgem, que existem no meio cristão, de vários os assuntos. Citamos exemplo, inclusive, de aparente contradição na Bíblia, mas como compreender, e concluímos que tudo tem que ser à luz de Cristo. Que maravilha poder compreender isso. Mais uma vez recebo aqui o amigo e irmão, o Jorge Emanuel, Jorgito. Que alegria mais uma vez, Jorgito, de ter você aqui. Olá, Sinta-se à Alan. vontade. E olá a todos. Um privilégio muito grande estar com espectadores tão selectos, tão amados por Deus. Amém. Porque eu sinto isso, cada vez mais amado por Deus e agradecido, grato por ter este privilégio, esta oportunidade de poder compartilhar experiências, testemunhos, a mensagem que ha salvado minha vida e ha dado conforto, paz, felicidade e força para enfrentar também os tempos difíceis. É verdade, e são tempos em que a gente precisa cada vez mais dessa comunhão com Deus, de oração, né? De estar com Ele, clamar para que Ele esteja conosco e saber que Ele também nos respeita, nos acompanha, apesar das consequências das nossas decisões, mas Ele está conosco, nos respeita e diz assim: estou contigo. Enfim, a gente vai conhecendo cada vez mais desse Senhor, desse Deus, deste Salvador, e é disso que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, né? Nós vimos aí que a nossa vida, a nossa caminhada deve ser compreendida à luz de Jesus Cristo, e hoje nesse tema nós vamos compreender um pouco mais desse Jesus, né? Como entender Jesus na nossa vida, como entender Jesus na história dele aqui na terra e como entender esse Deus Salvador. Você que nos acompanha, que nos segue aqui no canal do YouTube, sinta-se à vontade para interagir com a gente, você curtindo, comentando. Isso ajuda o canal, ajuda o nosso ministério, também se inscrevendo, porque isso ajuda para que você esteja mais sintonizado com o nosso conteúdo. Sem mais delongas, né? Vamos iniciar aqui agora a temática de hoje. Eu vou convidar o nosso irmão Jorge para dirigir uma oração, pode ser? E assim nós queremos suplicar especialmente a presença do Espírito Santo e a iluminação dele. Amém. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por dar-nos essa oportunidade de compartilhar Tua palavra. Queremos te pedir que Santo Espírito possa estar aqui, morar em nós e dar este mensaje al abrir Tua palavra, e principalmente que chegue a mensagem justo para cada coração que assista e que dê essa paz, essa boa notícia, esse evangelho eterno para salvação e vida eterna. Amém. Que seja Tua vontade, Senhor, conforme a lo que nos ha prometido em Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Então, como que nós podemos compreender Jesus? Como que nós podemos conhecê-lo mais? De que maneira que nós podemos conduzir nossa vida
ou nos permitir, né, que sejamos conduzidos por esse Jesus, por onde nós podemos começar a meditação aqui? Y vimos en otros programas como Hebreos capítulo 1, 1 al 3 falaba que Deus falou de muitas maneiras a los pais pelos profetas. Mas nos últimos dias, en nossos tempos, falou por meio de Jesus. Ele cumpriu essa promessa de vir. Veio pela primeira vez e morou neste mundo, e há antes e depois. O mundo inteiro marca os tempos através de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Sim, interessante que eu costumo dizer, se eu não estou equivocado com esse pensamento, mas costumo dizer que um evangelho se cumpriu. Qual era o evangelho do povo de Deus? A vinda do Messias, Salvador, né? Mas existe um evangelho para a nossa era, a era cristã, que é o quê? A vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador. Ou seja, existe novamente um evangelho, um que já se cumpriu e outro semelhante que nós estamos agora à espera, nessa grande esperança. É o nosso objetivo, né? Nosso desejo, justamente, através do título já dessa programação, deste canal, que nós vivamos com esperança, não é verdade? Com esperança. E já vimos como Jesus apresentou sua missão. E ele mostrou aí, num momento que foi rejeitado, com prejuízo, preconceito, que essa salvação, para quem era? E ele deu vários exemplos que já hemos visto. E hoje aqui nós podemos poner a lupa. Como se fala a lupa? Exatamente, vamos utilizar a lupa. Porque podemos e vamos seguir pesquisando muitas coisas da palavra de Deus que nos vai a dar este tema de por que um discipulado orgânico. Ok. E mas aqui a lupa vai estar em João capítulo 3, a passagem mais famosa e para mim o primeiro que aprendi da Bíblia, o centro principal do Evangelho. João 3, 16 e 17. Primeiro o capítulo 3 então. João capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos lá, você que Só por poner a lupa, depois uno vai ler todo e o conselho principal que eu estava falando com Alan antes é um bom pregador da palavra de Deus tem que falar que todos nós temos que ir à palavra de Deus e depender só de Cristo. É a cabeça do corpo de Cristo, a cabeça do corpo, a cabeça da igreja, a cabeça sempre não depender de o que um ser humano fala, sino sempre nós por nós mesmos temos que pesquisar se é assim. Então nós vamos a dar uma opinião, vamos a poner a lupa aqui em João 3, 16 e 17, mas cada um tem a liberdade e para dizer de uma maneira, a obrigação de estudar completo. Exatamente, né? Um versículo aqui muito querido e muito conhecido no meio cristão, né? Que começa dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E vimos vez passada que uno vai achar muitos textos bíblicos que parecem dizer uma coisa e depois em outro uma aparente contradição. Já vimos aí em Romanos, em Coríntios, que de pronto parece ser que a Bíblia fala que algunos sí ou sí, façam o que façam, serão deixados, serão condenados. Sim. E outros, façam o que façam, já
serão salvados. Outra linha de interpretação. Ainda que viva uma vida ruim. A gente vê um Deus em algum momento dizendo, olha, eu sou o Senhor e se eu quiser mudar, se eu quiser fazer, eu faço. E realmente o Senhor, ele pode fazer o que para nós é impossível. Mas em outro momento Deus falando, eu sou o Senhor e não mudo, eu não mudo, né? Então assim, eu sou antes, agora e o depois igualzinho, né? Então como entender isso? É o que a gente já concluiu no último episódio, à luz de Cristo. E agora a gente vai confirmar um pouquinho mais, né? E hoje então vemos como deve nosso estudo sempre, por isso oramos, sempre deve ser pedindo a direção de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, Deus nos pode falar que muitas coisas podem ser escritas, mas tudo deve ser comparado, estudado à la luz da vida de Jesus. Então, aqui há uma declaração muito contundente. Jesus, que falou? Amou a quem? A que grupo de pessoas amou Deus? Ao mundo, né? Ao mundo. Exatamente. E aí vamos a ir estudando quem é esse quem mundo, é o mundo, se é só um grupo desse mundo, se que significado tem os que creem, porque depois diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom. Certamente há uma condição que nos vai assegurar essa salvação. Pero logo vamos a ver que quienes são os invitados os convidados a crer. E acá temos uma pista, por isso ponemos uma lupa. Para que aquela pessoa que sente dúvida, aquela pessoa que diz, sí, todo isso é muito bom, muito bem, mas para mim não é. Porque eu não vou aceitar, eu não vou ir a uma igreja, eu não vou estar com esse grupo. E é comum e respeitável isso. Claro, eu não me sinto capaz de estar em uma organização. Há gente assim. Sim. Mas acá vamos a ver que, por quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É uma clave para entender que depois vamos ver essa implicância de quem são, se são todos, mas para essa pessoa que de pronto acha que eu não sou um chamado de Deus e eu não quero ser um filho de Deus e eu não tenho a força para estar em um grupo de crentes. Eu gostaria, mas então aqui nós vamos a dizer que Jesus está falando que ele não julga essa pessoa. Olha, se essa pessoa escolhe não crer e, por exemplo, um ateu, Jesus aqui me está dando uma pista de que nem eu julgo essa pessoa. Olha, é isso que eu ia entrar aqui. Eu respeito. Eu ia justamente comentar isso, sabe? Se Jesus, se Deus que é Deus, não julga, não veio para julgar, senão para salvar. Então, quem sou eu para ficar julgando uma pessoa que não crê da mesma maneira que eu, ou que, inclusive, não aceita Jesus como Deus, como Salvador? Mas muitas vezes eu posso analisar um pouco a vida dessa pessoa e ver que ela pode ser às vezes até mais cristã do que eu, mesmo não acreditando em Cristo. Olha só, a gente encontra muitos exemplos hoje. Você que nos acompanha, provavelmente você vai concordar comigo. A gente vê muitas situações em que pessoas que às vezes nem aceitam que existe um Deus, mas vive uma vida cristã. Me arrisco a dizer aqui, sendo conduzida pelo Espírito Santo, está bem? Por favor, não condene a mim aqui também, mas também aceito e respeito se você não concorda. E o nosso objetivo aqui é analisar isso mesmo, para que eu não fique julgando a vida do Jorge e tentando encaixar ele a um parâmetro da minha vida, se o nosso parâmetro, o meio dele deve ser Cristo. Então, se eu sei que o meu parâmetro deve ser Cristo, bom, eu pelo menos vou buscar fazer isso, né? Mas nosso objetivo também é ajudar para que a pessoa que não compreenda, que ainda não conhece o que nós conhecemos, então venha a conhecer, mas através da nossa vida, através do nosso exemplo, mas também porque estamos olhando
para o maior exemplo. Eu quero ser um exemplo para as pessoas, mas é porque eu estou olhando para alguém que é o maior exemplo. Estou tentando me assemelhar. Isso me lembra de um texto já em outra conversa aqui, em particular com o Jorge, né? Comentei também. Eu nunca esqueço, né, de quando Paulo falou isso aqui. Sedes meus imitadores. O apóstolo fala, sedes meus imitadores, assim como eu sou, de quem? De Cristo, né? Então, olha só que lindo escutar isso, mas também que responsabilidade eu dizer isso para você. Seja meu imitador. Em outras palavras, quer ser meu amigo? Ande comigo, vamos caminhar comigo. Eu acredito que você vai conhecer um pouquinho de Cristo através da minha vida. Eu acho que tem que começar por aqui. Mas eu quero que você tenha um relacionamento íntimo com esse mesmo Cristo, como eu já estou tentando ter, né? Buscando. Mas vamos dar sequência aqui ao texto. Aqui hay outra passagem de João, capítulo 12. Capítulo 12. Eu penso, Alan, que tenho tantas ganas de buscar muitos textos. Hay muitos episodios, tanto no Antiguo como no Nuevo Testamento, pero más en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, hay tantas historias. Hoy después estoy aquí pesquisando una más para presentar, mas esto que nos estamos falando, Alan, está en toda a vida de Jesus. Cada pode ter a oportunidade de ler por si mesmo, de pesquisar a vida de Jesus. Se uno enfoca su estudo, su mirada, su atenção em lo que vivió Jesus, fazendo caso de lo que Pablo falou em Hebreus 1 al 3, que aí em Jesus se muestra todo o entendimento da Bíblia. Essas contradições que de pronto dão dúvidas vão ir sendo tiradas. A luz de Cristo vai iluminar essas trevas, essa escuridão, e também nós vamos a ficar com conta que somos pecadores, sim. Vamos a ter também essa iluminação para reconhecer nossa pobreza do espírito, mas Cristo vai crescer, o amor de Cristo vai ser mais grande, e aí nós vamos a sentir que há uma salvação que é para o mais pequeno, a pessoa que está no maior pecado, essa pessoa que está, eu não quisiera dar um exemplo, pero essa pessoa que de pronto agora está olhando por alguma razão que já deve ser um milagre de Deus para que esté mirando, assistindo a este programa, diga, pero eu estou com vícios, estou fazendo coisas muito ruins, corrupção. Nessa miséria, eu peço para Deus, porque alguma vez eu fui essa pessoa, que, e se essa pessoa está olhando, é uma resposta de Deus para nós, porque essa pessoa vai achar que realmente Deus lhe ama. Olha. E que Deus não lhe julga, não lhe condena. E aqui em São João, capítulo 12, verso 47, dá mais dessa lupa que estamos apontando. Verso 47 de João 12, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Quem está falando aqui é Cristo, né? É Jesus. Então tá. Eu repito aqui, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E por isso, poniendo aí essa atenção no que falávamos, se essa pessoa agora está olhando e lo que falamos, está em uma miséria, está em algo muito ruim, e fala, eu não sei por que estou assistindo este programa. Aí eu peço para Deus, porque alguma vez eu assisti um programa assim, em minha miséria, em minha situação baixa, em muita coisa que eu só queria morrer. Inclusive estava planejando minha morte, minha automorte. E de pronto eu assisti um programa como este e agora eu gosto porque tenho o privilégio de ser eu que agora estou falando isto. E eu quisera e peço para Deus que nesse momento essa pessoa, como que Jesus mesmo lhe fale e lhe diga: se você não guarda minha palavra, eu não julgo.
eu respeito, eu te sigo amando, assim como você está. Da mesma maneira, Jorge, assim como de repente alguém que está nos acompanhando agora se sente assim, nossa, mas eu sempre me senti tão pequeno, tão sujo, tão miserável. Agora eu vou dizer uma coisa, é muito provável que quanto mais você se depara com a palavra de Deus, quanto mais próximo você está de Cristo, mais miserável você vai se sentir, e está tudo bem, porque é o que nós estamos sentindo. Eu me deparo com isso, ao me deparar diante de Jesus, eu vejo assim, nossa, que miserável que eu sou. Mas o maravilhoso é isso, é entender, é descobrir, é perceber que por mais miserável que eu seja, o Senhor me ama, Ele está comigo, sabe? E você tem essa certeza. Tem essa certeza disso. Essa mesma mensagem, irmão Jorge, que agora nós olhamos para quem se sente pequeno, sujo, impuro, também serve para este. E agora eu olho para você. Você que de repente você acha que a nossa mensagem aqui deveria ser, olha, você está nesse caminho, então toma cuidado porque Deus vai te castigar e porque um raio vai cair sobre você. Ô filho do trovão! Ô filho, eu já me recordo de Jesus falando para Tiago e João naquele momento, filhos do trovão, né? Vocês não entenderam, vocês não estão entendendo. Jesus falou, né? Falou isso para eles. Não é isso, não é essa a mensagem que eu quero passar. Então, que nós possamos compreender isso. Olhar para o nosso irmão, né? Seja ele, entre aspas, perfeito na caminhada cristã, seja ele o mais imperfeito e miserável na nossa visão, no nosso julgamento, que infelizmente nós temos sim esse hábito de julgar e ter preconceitos e não entender, não ter a empatia. O objetivo aqui é justamente desenvolver uma empatia, né? De nós considerarmos a vida do outro e entender que existe um porquê para tudo. Existe um porquê, existe uma história por detrás de tudo. E repetindo aqui, é entender que independente da situação, independente de como nós pensamos Jesus, Deus nos respeita e nos ama, mas quer nos conduzir ao melhor. Ele quer nos conduzir, Ele quer nos transformar. O desejo dele é isso, né? Para que nós vivamos melhor aqui. Nós nem estamos falando aqui de salvação, embora o tema está atrelado à salvação, mas eu não estou falando agora aqui de, não, para que eu seja salvo, para que você seja salvo. Isso aqui nós vamos aprofundar melhor depois. Mas é primeiro entender e ter essa paz que, graças a Deus, eu estou tendo mais paz hoje em dia. Só de saber que Jesus me ama. Só de saber disso. Não se esqueça de interagir com a gente através dos botões que você já conhece aqui no YouTube